crianças e adolescentes no país que vivem internados em instituições e que não possuem qualquer tipo de vínculo familiar. O artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, que data de 1988, descreve claramente, entre outros itens, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parece que tanto os governantes quanto a sociedade civil têm falhado neste processo descrito no artigo 227. Crianças confinadas em uma instituição não têm sequer uma chance de estabelecer vínculos afetivos com o adulto, nem desenvolver sua identidade ou consciência de si e do mundo. Como poderiam, se as instituições às vezes abrigam mais de 200 crianças, se os funcionários trabalham em esquemas de rodízio, em dias alternados, se não existe colo para todo mundo, se as crianças não têm o seu espaço, pois os quartos são fechados à chave durante o dia. Para a ciência psicológica atual, existe uma tendência no ser humano em estabelecer ligações afetivas fortes já nos primeiros anos de vida. E isso é uma necessidade básica tão fundamental quanto a alimentação. Uma criança criada em uma instituição onde existe um número muito pequeno de adultos que cuidam diretamente dos internos, não tem oportunidade para estabelecer o apego ou uma vinculação afetiva forte com um adulto. E é justamente a partir dessa vinculação afetiva forte e consistente que tiramos elementos que nos tornam pessoas, que possam amar a vida e amar a outras pessoas. O apego íntimo a outros seres humanos é o núcleo em torno do qual gira a vida de uma pessoa. É desse apego íntimo que reiteramos a força e o prazer da vida e proporcionamos também a força e o prazer a outros. Nessas questões, a ciência atual e a sabedoria tradicional se identificam. Aqui é tipo assim a disciplina militar, até no alojamento, camas, roupas numeradas, né? Tiram o seu serviço à noite, os maiores tiram o serviço, meia hora de serviço, para ajudar a cuidar dos menores à noite. E tudo isso faz parte da disciplina, né? A educação dos garotos. Porque o nosso lar aqui, nós não temos muitos funcionários. Para 40 garotos, que são componentes do lar, nós temos 5 funcionários. Né? Bom, eu tenho 14 anos, vou fazer 14, estou aqui no lar há 3 anos. Eu vim parar aqui através de uns tios que me encontraram na rua e me trouxeram para cá. E eu conheço os meus pais, né? E eu gosto muito daqui porque o único lugar que eu consegui ficar foi esse. Porque já passei por quase todos os orfanatos de Curitiba, né? E só ficava um mês, uma semana e já saía de lá. E graças a Deus o único orfanato que eu consegui ficar foi esse. Aqui, desde quando eu vim aqui, veio algumas pessoas aqui, né, que queriam adotar ele, né? Só que eu não estava em adoção, né? Porque eu tinha meu pai e minha mãe, né? E depois eles foram juizados e assinaram um papel lá que qualquer pessoa quisesse adotar, podia, né? Então, de certo modo, de ser adotado, bem, gostaria, né? Mas, assim, também, ia sentir falta da minha mãe também, né? Só que eu gostaria também de ser adotado, conhecer outras pessoas, assim, né? Acho que vocês não viram, eu tenho uma cicatriz na cabeça aqui, né? Que quando acho que eu tinha uns 4 anos de idade, nem sei direito, que o meu pai, ele era alcoólatra, né? E aí ele tinha raiva de mim, né?
Aí a minha mãe foi buscar leite na casa da mãe dela, né? Aí eu levantei, ele foi tomar banho, né? Daí eu fui atrás dele, daí ele pegou e me prançou na cabeça na porta, né? Daí eles se separaram, né? Daí um foi para um canto, outro foi pro outro, né? Daí eu nem quis saber mais. E minha mãe vive falando pra mim que meu pai dá pensão pra mim, esse tipo de coisa, né? E meu pai não quer dar, né? Só que eu acho que meu pai gosta de mim, só que ele não tem como ficar comigo, né? Porque aqui no lar quem sai pro centro de vez em quando sou eu, né? Aí um dia eu fui pro centro e encontrei ele no centro, né? Daí ele, fui lá, me pagou um lanche, pá, me levou no lanchonete, tudo. Aí depois ele falou, parece só em casa, não sei o que lá. Daí ele falou que tinha separado da minha madrasta, né? Daí ele separou, agora tá com outra mulher, está com outro filho e talvez vai separar de volta, que minha mãe falou. O nosso trabalho aqui, em relação aos meninos, é para que eles possam cada vez mais vencer a raiva, o medo e a tristeza. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos, e não deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu ainda acho que é melhor do que se elas ficassem ao léu na rua, né? Adquirindo vícios, passando fome, frios, sujeito a uma série de intempéries que viria prejudicar não só a saúde deles, como a formação também. Agora, não é o melhor. Eu ainda sou muito a favor da adoção. Se todas as crianças que vêm para uma instituição pudessem encontrar uma família que os adotasse, seria um segundo lar que poderia preencher aquela lacuna que todos eles, a gente sabe que tem a falta da mãe, do pai, né? Principalmente a mãe. O projeto é especificamente voltado para essa população de abandono ou de orfandade é chamado Projeto Irmãozinho, e ele tem como característica principal tentar alterar de alguma forma a mentalidade da sociedade civil, de modo geral, a respeito da problemática que envolvem essas crianças e adolescentes, né? Tentar resgatar de alguma forma a possibilidade que essas crianças e adolescentes que já tenham tido seu pátrio poder cassado, tenham de adoção no próprio país, né, aqui mesmo no Brasil, sem necessitar do recurso da adoção internacional. Para isso foi realizado um projeto, né, ele hoje está pronto e algumas ações estão sendo iniciadas. Então existe uma ação que já foi iniciada em conjunto com a Universidade Federal do Paraná, na pessoa da professora Lídia, que é uma pesquisa de opinião com a população em geral acerca de adoção e de abandono de crianças e adolescentes. Além disso, uma segunda ação que já foi iniciada também é a de cadastro de todas as crianças e adolescentes que estão abrigados no Estado, seja em instituições
ditas oficiais, né, que são mantidas pela FASPAR mesmo, diretamente, ou por instituições particulares e conveniadas que existem também em todos os municípios do estado. No município de Curitiba, pelo volume de atendimento que existe, tanto o município quanto o estado teriam que entrar num acordo, né, e ver a possibilidade até do município e do estado estabelecerem uma parceria para poderem atender essa população em casas-lares. Acho que é uma conquista que vai levar bastante tempo, que não vai se concretizar neste governo ainda, mas que ela foi iniciada, né, e que ela tem muito para poder realmente acontecer. Eu vim pra cá porque lá no lar que eu tava, lá eles me batiam muito, eu sofria muito, porque lá eu fiquei 7 anos. E eu não conheço meu pai, só conheço a minha mãe, porque a minha mãe largou eu com 5 anos na rua. E eu não tinha pra onde ir. E eu ficava na rua. Daí umas irmãs me pegaram lá pra um lar de freira lá. Daí lá eu fiquei 7 anos. Daí eu vim pra cá, porque lá eu não aguentava. Todo mundo me batia lá. Minhas 2 irmãzinhas, minha mãe, que ela tinha muito raiva das minhas irmãzinhas. Elas tinham muito raiva das minhas 2 irmãzinhas. Só que daí elas 2 chegaram da escola e minha mãe mandou as 2 sentarem em cima do fogão. Daí as 2 sentaram em cima do fogão. E minha mãe foi lá, colocou uma bomba e apertou o fogo e matou as 2 irmãzinhas. Eu vim pra cá porque eu tava na casa da minha madrinha. Depois minha madrinha começou a me maltratar muito. Depois de lá eu vim pra cá. Primeiro eu passei pelo colégio, aí eu vim parar aqui. Meu pai morreu e minha mãe eu não sei onde ela tá. Ela me fazia roubar assim fora, ela me fazia à noite sair para roubar, me fazia fumar também que eu não gostava, várias coisas. Gostaria de ser adotada. Porque eu queria voltar a ter um pai e uma mãe pra mim de novo. Na verdade, é muito difícil falar do tema abandono num país como o Brasil, onde pode-se considerar que grande parte da população foi abandonada pelo Estado. O Brasil tem 150 milhões de habitantes e 40% deste contingente é formado por crianças e adolescentes. Estima-se que mais de 800 mil meninos e meninas saem às ruas todos os dias para ajudar no sustento da família. O último relatório estatístico sobre o recenseamento brasileiro revela dados estarrecedores. O Brasil é um país de miseráveis, a maioria sem condições mínimas de sobrevivência digna para um ser humano. Existem 32 milhões de crianças de 0 aos 17 anos que crescem em famílias cuja renda per capita é de até meio salário mínimo. 60% das crianças brasileiras com menos de 1 ano de idade vivem em casas sem condições adequadas de saneamento básico. E quando lembramos da educação, o grande alicerce das mudanças sociais, vemos que cada 100 crianças,
73 não conseguem concluir o primeiro grau. O Brasil, que é a 10ª economia mundial, está em 60º lugar em termos de bem-estar, segundo a ONU. As professoras do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, Lídia Natália Dobriansky Weber e Lúcia Helena Milatso Kosobudsky, realizaram uma pesquisa em 39 instituições oficiais e particulares do Paraná que abrigam crianças e adolescentes em regime de internato. A análise dos resultados foi transcrita em um livro com um título eloquente: Filhos da Solidão. A pesquisa foi realizada no Paraná, mas não resta a menor dúvida que os resultados retratam situações semelhantes em todos os outros estados do Brasil. A meta final do livro e deste vídeo é proporcionar condições para conscientizar a população e os governantes sobre a situação e dar uma esperança para essas crianças que sonham em ter uma família. Existem cerca de 1.500 crianças e adolescentes internados no Paraná, sendo muito maior o número de meninos do que de meninas. A maior parte das crianças chega às instituições com idade entre 8 e 12 anos. O tempo de permanência nos internatos é de 1 a 5 anos para 43% dos internos, mas aproximadamente 24% das crianças ficam internadas de 6 a 15 anos. Dizer que o governo não tem recurso para programas melhores ou mais eficientes não é um bom argumento, pois o custo mensal de cada interno é altíssimo, especialmente nas instituições oficiais, sendo que, em algumas delas, ultrapassa $500 mensais. A desagregação familiar e a contribuição de uma sociedade injusta e do descaso das autoridades competentes e dos governantes que perpetuam a miséria de nosso país são as causas principais para o internamento dos filhos. Após a dissolução do casamento, a mulher fica com a guarda dos filhos e deve promover o sustento da casa e, ao mesmo tempo, criá-los. Em 86% dos casos, o pai e a mãe da criança não moravam juntos por ocasião do seu internamento. Com quem deixá-los? As opções são as ruas ou as instituições. Tanto um quanto o outro destituem a criança do direito de viver numa família e eliminam a possibilidade de estabelecer laços afetivos. Somente 5% das crianças e adolescentes que vivem em orfanato
são de fato órfãos bilaterais. Quando se imagina o funcionamento, a implementação total do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a criação dos conselhos dos direitos da criança a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, se vislumbra também, desde logo, que certamente serão considerados dentre os programas e ações prioritárias a da criação de programas para atendimento a famílias carentes. Porque este atendimento evitará aquilo que se agrega no momento primeiro em todas as adoções, que é a fase preliminar de tragédia, que é a fase em que uma mãe ou um pai se veem obrigados a abrir mão do seu filho, tão só por não ter condições materiais suficientes para atender às suas necessidades materiais, às suas necessidades de alimentação, às suas necessidades de sobrevivência. Por isso, o que quer o Estatuto da Criança e do Adolescente é que, num primeiro lugar, o Estado venha cumprir com o seu papel de promover socialmente as famílias. Surgindo a adoção, então, tão só para as hipóteses em que ocorra absoluta orfandade ou então em que não seja mais possível restabelecer os vínculos entre a criança e a sua família. O momento indica, então, de que, contrariamente ao que acontecia há tempos atrás, em que se festejava a colocação de uma criança num lar substituto, em adoção, hoje o que se quer festejar, primeiramente, na Justiça da Infância e da Juventude, é o restabelecimento do vínculo da criança com a sua família de origem. É a Justiça interferindo para que aquela família, aquele pai, aquela mãe, possa ter possibilidade de exercitar o direito quase que sagrado da maternidade e da paternidade. E a adoção surgirá, sim, para aquelas hipóteses em que efetivamente não seja possível o restabelecimento ou a manutenção desses vínculos. O abandono das crianças nas instituições caracteriza-se pela ausência de uma relação de continuidade com a família e pela prolongada permanência nos internatos. Os dados desta pesquisa revelam que 69% dos internos não recebe visita de sua mãe e 86% não recebe visitas de seu pai. Alguns poucos recebem visitas de outros parentes que não o pai ou a mãe. Mas existe 41% de internos que nunca recebem visitas de ninguém. São estes os abandonados. De crianças institucionalizadas, passam a ser crianças institucionalizadas e passam também a ser crianças abandonadas. Passam a ser filhos da solidão. Há uma dificuldade, é bom que se ressalte, ou melhor dizendo, até um descompasso entre as informações que nós recebemos das instituições, no modo geral, com referência àquelas crianças deixadas e abrigadas pelos próprios pais. Então, existe um número até razoável, quando a gente vai ter conhecimento disso, é porque houve uma ação do juizado à procura de saber, porque nós não recebemos, principalmente das entidades particulares, e se a mãe está aparecendo, se faz tempo que tem mostrado interesse, enfim, de assumir seu filho verdadeiramente. E ele fica institucionalizado. Nós não tendo conhecimento disso, a criança fica penalizada injustamente, não é? Porque um dia, numa instituição,
a sequela que isso pode causar. A minha equipe interprofissional, a área da psicologia, serviço social, enfim, toda essa área aí, sabe disso, o mal que causa essa criança institucionalizada. Já com o poder público, nós temos conseguido fazer até reuniões quinzenais com ambas equipes, do juizado, equipe interprofissional, com a equipe interprofissional também da instituição governamental, onde eles noticiam, nós já separamos todos os processos das crianças ali abrigadas, dos adolescentes, e vem as informações, os relatos. De imediato nós passamos a analisar a possibilidade de destituir, e já colocamos essa criança em condições de ser, vamos dizer assim, adotada. Mas está difícil. Existem ainda, infelizmente, algumas instituições que trabalham a cabecinha das crianças no sentido de que elas não queiram ser adotadas. Porque existem os vínculos também, né? Os vínculos do pessoal que trabalha nessas instituições e não querem perdê-la. E também, quem sabe, até pelo per capita que recebe, não sei as razões. Mas nós temos trabalhado contra isso, junto à direção dessas instituições, que o melhor para a criança, já que ela não teve a felicidade de uma convivência familiar, na família de origem, na família biológica, e consequentemente ela não tem uma convivência comunitária, social, a única porta, a única solução seria a própria adoção. De acordo com os 2 primeiros itens do artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as entidades que desenvolvem programas de abrigo deverão adotar os seguintes princípios. Primeiro, preservação de vínculos familiares. Segundo, integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na própria família de origem. O Estatuto da Criança e do Adolescente já está em vigor há 3 anos, mas as instituições continuam repletas de crianças e adolescentes vivendo sem uma família. Bom, tenho 13 anos, moro aqui há quase 4 anos. Gosto de ficar aqui. Eu gostaria de ser adotada por um lado, porque eu gosto de ver minhas amigas e eu acho que lá seria melhor. Mas eu também gosto de ficar aqui por causa dos meus parentes. Eu tenho minha mãe, meu pai, só que eu não conheço meu pai, mas eu conheço todo o resto da minha família. Eu gosto de ficar aqui, porque aqui tem estudo, trabalho, tem quem me dá atenção. Apesar de ter muitas meninas, né, não poderem dar carinho a todas iguais, mas eu tenho carinho aqui. Eu tenho 15 anos, estou aqui há 5 anos e meio. Estou aqui por causa que eu não me dava muito bem com a minha mãe. E meu pai, separado dela, mora com outra mulher. Daí eu fui para a CIDIT. Da CIDIT eles me encaminharam para cá, né? Já tentei adoção para Itália, mas não deu certo com a família que eu fui, né? Por causa que a mulher não estava muito bem comigo, né? Daí eu fiquei. Daí no outro ano eu também tentei adoção, mas não deu certo porque não tinha casal para adotar meninas da minha idade. Eu tô aqui por causa que minha mãe não quis eu e por causa que quando nós morava junto ele ficou brabo e queimou a casa e daí minha mãe não quis eu. A questão das adoções brasileiras, ela está direta ou indiretamente ligada a questões socioculturais. É o desconhecimento dos procedimentos legais, é a não elaboração das esterilidades, motivações inadequadas. E costumamos até refletir sobre o machismo latino-americano, a não aceitação da criança nascida fora do casamento e uma apresentação de uma criança nascida de outro casal como a sua. A adoção brasileira nos leva a uma reflexão e tem uma gama de muito maior profundidade do que simplesmente
ou cometer o crime da falsidade ideológica. Os requisitos para adoção nacional, juridicamente, seriam a questão da documentação. Um requerimento, 4 documentos de fácil obtenção, certidão de casamento, se forem casados, porque solteiros e concubinos também podem adotar. Uma fotocópia autenticada do documento de identidade, uma certidão de casamento, já havia colocado, também um atestado de sanidade física e mental com firma reconhecida e uma declaração firmada por 2 pessoas da idoneidade moral e financeira do casal. São documentos de fácil obtenção e com relação aos procedimentos biopsicossociais, seriam entrevistas com o serviço social e com a psicologia, em conjunto e em separado, e as visitas domiciliares, que serão o prosseguimento do estudo psicossocial do casal. Já faz 1 ano e meio que nós estamos esperando a adoção do fórum e praticamente desde novembro de 92 o juiz está para dar a sentença final e nós estamos agora aguardando, né? Já fazem 7 meses que nós estamos aí aguardando sem saber essa solução. Então a maior dificuldade da adoção é você entrar no fórum e ficar naquela satisfação e naquela angústia de se a criança vai realmente ficar com você ou se não vai ficar com você, né? Então acho que o maior problema da adoção é esse, é você enfrentar as burocracias, o dispendioso de dinheiro, porque se você fizer com advogado público já é um ponto negativo, que você realmente não vai ter nem dinheiro para sustentar as crianças. Então é necessário você pegar advogado particular, ele cobra caro, e realmente a espera é longa e a fila também para você achar uma criança também é longa. Então há alguns empecilhos para adoção, sim. Vale a pena adotar crianças, porque eu acho que é mais gratificante você estar fazendo bem para o seu próximo do que simplesmente você ficar com egoísmo e com preconceito de ser uma criança adotiva. Porque no final das contas, ser pai não é você ter um filho seu, próprio, da sua carne e do seu sangue. Ser pai é você dar esse amor, esse carinho, essa proteção que todas as crianças necessitam, né? Você vê uma criança assim estar crescendo, desenvolvendo e chamando você de pai, eu acho que não tem coisa mais gratificante de recompensa que nós podemos ter, né? Eu acho que se eu tivesse que dar uma mensagem para quem quer adotar uma criança, o que eu diria é que vale a pena realmente, ainda que tenha que ir contra os preconceitos de muitas pessoas que chegaram para nós e falaram assim: imagina, não adote, não faça isso, tenha o filho de vocês, já que vocês podem ter o filho de vocês, não vou adotar uma criança. Mas realmente não há coisa no mundo que pague a alegria e a satisfação de ter um filho adotivo. Nos últimos anos, temos visto, lido e ouvido sobre a situação da criança e do adolescente abandonados e institucionalizados no Brasil. E mais que isto, temos convivido e sofrido com essa situação. Sabemos que muitos estudos, debates, conferências têm sido realizados e até leis têm sido promulgadas. Como pesquisadoras no campo das ciências humanas, decidimos deixar os escritos e constatar, na vida real, as providências proclamadas através da mídia. Aqui representamos parte daquilo que encontramos. O trabalho deverá continuar, mas o que obtivemos até agora já foi suficiente para demonstrar a realidade dolorosa de desagregação e de pobreza da família brasileira. Muitas vezes obrigada a transformar a instituição num triste refúgio para os seus filhos, cujos sonhos, a única privacidade que ainda lhes resta na instituição, só se tornarão realidade quando nós, como sociedade, nos conscientizarmos das necessidades básicas do outro, como amor, filiação, segurança, e lutarmos para que o descaso das autoridades competentes
não perpetue a repressão das fantasias destas crianças. Não perpetue o medo de sonhar, mas que estes sonhos, tão simples como o de ter um pai, uma mãe, uma família e comida na mesa, se tornem realidade. Que os estudos, debates e leis se transformem em ações, pois as necessidades dos outros são tão prementes quanto as nossas, e neste caso, muito mais urgentes, pois da satisfação das mesmas depende a sobrevivência destas crianças, enquanto seres humanos dignos, integrantes efetivos da nossa sociedade brasileira. Eu já tive a oportunidade de dizer que hoje é muito maior o número de pessoas aguardando uma criança para adoção do que o número de crianças disponíveis para adoção, ou seja, o número de crianças com o pai poder cassado definitivamente. Esta falta de criança para adoção acarreta uma fila muito grande de pessoas nos juizados de menores aguardando a oportunidade de adotar, e isto propicia também aquelas pessoas que não querem aguardar na fila a fazer a chamada adoção à brasileira, ou seja, conseguem uma criança de maneira geralmente extralegal e simplesmente vão a um cartório e registram esta criança em seu nome próprio como se fossem seus filhos. Este é um procedimento bastante perigoso, porque na verdade o que os pretensos pais adotivos estão fazendo é uma falsidade ideológica, ou seja, eles vão ao cartório e dizem que aquela criança é seu filho natural, ou seja, praticam um crime, uma falsidade ideológica. Naturalmente, este crime, por diversas circunstâncias, porque é feito em benefício de uma criança, geralmente não é punido. Mas resta o ilícito civil. A pessoa tem em suas mãos uma criança com um registro de nascimento falso, ou seja, tem uma criança em suas mãos que não é seu filho e aquele papel falso de certidão de nascimento pode, a qualquer momento, ser anulado. Então, não oferece essa adoção brasileira nenhuma garantia para a criança. Mais cedo ou mais tarde, um parente, um filho natural ou outra pessoa qualquer pode facilmente anular essa certidão de nascimento e ficará esta criança adotada desta forma, que se convencionou chamar de adoção brasileira, completamente desamparada. Hoje a nossa legislação civil não permite a volta atrás à adoção. E feita uma adoção através dos meios legais, a criança, assim adotada e amparada, estará segura o resto de sua vida. Ao passo que a adoção brasileira é uma fraude que não beneficia nem um pouco a criança. Eu tinha vontade de adotar mesmo que eu já tenho uma filha, né? Eu já estava com 19 anos. E eu tinha vontade de adotar e fui até o juizado para adotar com meios legais, né? Mas no juizado me pediram muito papel e muita burocracia, né? E depois dizendo que tinha 40 mil na minha frente. Então eu fiz inscrição em diversos lugares, né? Diversas cidades, e nenhum desses lugares apareceu. Então, pelos meios legais, não conseguia mesmo. Então, eu resolvi adotar pelo meio ilegal. E graças a Deus adotei e não estou arrependido, estou contente, porque a criança precisa de amor, carinho, não precisa da gente adotar através de juiz para através de papel, como eles querem, né? Então a gente é mais um que a gente tira de rua, mais uma criança que a gente está dando amor, dando carinho. E eu acho que através do juizado, muitas pessoas tentam e não conseguem. Não é bem aquilo que eles falam também, né? Que diz que é fácil, que é só chegar lá e adotar. Não é fácil, porque eles exigem tanta coisa e a pessoa não tem aquilo que eles precisam, que eles acham que a gente precisa, que é ganhar bem, precisa ganhar bem. A criança não precisa, a gente tendo o suficiente para dar o leite, o amor que eles precisam. Não é, vamos supor, dinheiro. Dinheiro não traz a felicidade, né? O que traz felicidade é amor para a criança. E é o ponto que você está tirando uma criança de rua também, né? Então, acho que as famílias que têm condições de adotar, seria uma boa adotar, porque cada família adotasse uma criança no Brasil, não teria nenhuma criança na rua, porque existe muito mais família do que mais criança de rua, né?
visão de adotar crianças já com mais idade. Nesses casos, eu acho que é importante a gente conhecer antes a criança conhecer a gente, pela questão da empatia, que não é uma coisa que a gente possa forçar. Eu acho importante o conhecimento, um contato, vários contatos, para que se conheça mais, que um possa escolher o outro, tá? Tanto a criança possa escolher a gente, como a gente possa escolher a criança. E continuo falando que seria importante a questão da licença maternidade, mesmo com a criança mais velha, para que possa se criar um vínculo. Para finalizar, eu acho que todas as pessoas que tiverem condições de adotar uma criança deveriam fazê-lo, porque é uma coisa muito gratificante, é uma coisa que preenche a vida da gente e que eu acho que não faz diferença sendo filho natural ou sendo filho adotivo. Que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, estão falando alto pelos botecos, que com certeza devemos nos perguntar por que existe tanta morosidade e dificuldade para a efetivação de medidas que possam possibilitar uma vida em família para essas crianças. Por que não lutar com mais esforço para, pelo menos, tornar as instituições mais próximas da convivência familiar através de projetos de casas-lares? Será que não é possível resguardar os vínculos familiares com acompanhamentos sistemáticos das famílias dos internos, possibilitando um período de institucionalização menos longo, quando esta for realmente necessária? Por que não acompanhar mais de perto a história institucional da criança interna? Desta forma, poder-se-ia preservar o vínculo familiar e garantir o retorno à família de origem, ou constatar a ocorrência do abandono mais precocemente e providenciar a destituição do pátrio poder, pois esta medida possibilitaria a colocação da criança em famílias substitutas. Tirar as crianças dos abrigos e inseri-la na comunidade, ou seja, na sua família, seja através de uma família substituta, é um dos problemas mais sérios que hoje se enfrenta. Nós, no Juizado de Menores, já propusemos várias vezes ao poder público a informatização de toda a institucionalização. Ou seja, toda criança que fosse institucionalizada deveria fazer parte de um programa de computador na instituição e no Juizado de Menores, para que a autoridade competente, no caso, o juiz de menores, percebesse o momento exato em que a criança passa a ser abandonada e não simplesmente carente. Exemplificando, uma criança é colocada pelos pais em determinado abrigo por determinado espaço de tempo. Com o decorrer dos meses e dos anos, os pais se desinteressam por essa criança, que de início era uma criança carente e passa a ser criança abandonada. O juízo precisa imediatamente saber esta situação,
se a criança vem ou não recebendo visitas, vem ou não recebendo atendimento de suas famílias. Esta ligação entre a autoridade judiciária e a autoridade do executivo que lida com a institucionalização da criança é que precisa hoje ser feita com muito maior agilidade. O que ocorre, na verdade, é uma espécie de paradoxo social. Porque, de um lado, existe uma fila enorme de pessoas cadastradas nos juizados à espera de uma adoção. De outro lado, existem milhares de crianças abandonadas nos internatos à espera de uma família que as acolha. As pessoas cadastradas nos juizados desejam adotar bebês recém-nascidos. E essas crianças abandonadas nos internatos desejam apenas uma família. Elas não se importam com a beleza, com a idade ou com a história anterior de seus pais. Para tentar resolver essa espécie de conflito, acreditamos que seja possível uma campanha de conscientização deste fato, um trabalho inclusive com esses casais já cadastrados e mostrar-lhes a viabilidade da adoção da criança pela criança e não para satisfazer os desejos dos adultos. Mostrar-lhes que é possível ser feliz com uma criança de outra cor, ou não tão bonita quanto desejam, ou com mais idade. Por que existe esse preconceito tão grande em relação à adoção de uma criança com mais idade? Porque ela já vem com uma história anterior? Mas e quando escolhemos nossos amigos e quando nós nos apaixonamos, as pessoas já não vêm com uma história anterior? Na verdade, o que sempre vai existir entre duas pessoas é um encontro de individualidades, um encontro de subjetividades, que não é a beleza, nem a idade ou o laço sanguíneo que vão fazer a diferença para uma ligação de amor. Temos que deixar de lado os nossos medos, porque enquanto temos medo, as crianças continuam abandonadas nas enormes instituições, solitárias entre tantas outras. É preciso um trabalho mais técnico, um esforço mais direto, mas também é preciso um pouco mais de solidariedade e compreensão, para que possamos pelo menos dar uma esperança a essas crianças, que às vezes crescem sem o calor de um abraço e que precisam e têm o direito de viver em família. É um direito dos casais que não podem ter filhos o desejo de encontrar um bebê, mas é um dever do Estado encontrar uma família para estas crianças que não têm ninguém. A nível de comunidade, é preciso trabalhar para que existam famílias disponíveis para as diversas formas de acolhimento e para que existam pessoas e grupos empenhados em responsabilizar os diversos organismos existentes na sociedade e favorecer uma melhor compreensão das particularidades do acolhimento de uma criança abandonada. Todos nós devemos lutar pelo que estas crianças pedem. Uma chance, um esforço, uma esperança, um pouco menos de medo e um pouco mais de coragem, um pouco menos de leis e um pouco mais de justiça. Quem sabe assim seja possível transformar os filhos da solidão em filhos do coração. Quando falamos de crianças institucionalizadas e tentamos estudar a possibilidade de uma colocação em lar substituto, falamos quase sempre de adoções tardias e interraciais. E aqui eu gostaria de dar um testemunho que marcou um pouco a minha experiência nessa área. Frequentemente, ouvimos falar que os adotantes estrangeiros são melhores, estão mais bem preparados do que os nacionais,
e por isso adotariam crianças grandes, realizariam adoções interraciais. Esse é um equívoco com consequências perigosas. É um equívoco porque os casais estrangeiros que hoje adotam crianças grandes interraciais só o fazem na medida em que dois fatores concorreram para que isso se tornasse possível. O primeiro, a impossibilidade de que eles adotassem bebês em seus países. E segundo, porque anos e anos de estudo, pesquisa, formação de grupos de apoio às adoções permitiram que eles compreendessem as adoções tardias e interraciais. Não foi de um dia para o outro, não foi por mero acaso que casais italianos, franceses, suecos passaram a adotar grupos de irmãos, passaram a compreender as adoções tardias e interraciais. É porque em suas comunidades surgiram movimentos muito fortes que favoreceram essa compreensão. A compreensão de que a adoção parte fundamentalmente de uma necessidade da criança e pode se expressar, inclusive, pela adoção tardia e interracial. No Brasil, nós ainda não iniciamos, ou estamos apenas iniciando, esse movimento. Que a adoção progressivamente deixe de ser apenas a administração de candidaturas, o que geralmente é feito pelas agências de adoção do Estado, que recebem candidaturas de pais que determinam que tipo de criança desejam adotar, geralmente bebês. Não podemos condenar esse estágio atual da adoção no Brasil. O que nós podemos e devemos fazer é não nos limitarmos a observar essa expressão da adoção, porque temos o apelo cotidiano daquelas crianças que permanecem esquecidas nas instituições. Muitas delas, se nós nos organizarmos, se a universidade, se os departamentos de psicologia, serviço social, direito, através da formação de grupos de estudo, se esse movimento efetivamente fornecer elementos ao cidadão brasileiro, potencialmente pai adotivo, nós poderemos então superar essa cultura que privilegia os interesses dos adotantes.